Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra sempre, céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. O Senhor nos deixa bem claro que vontade meramente humana não produz a profecia. Porque todos aqueles que depositam a confiança no seu próprio entendimento, não se cumpre, porque o Senhor faz frustrar todas as intenções no coração enganoso, que faz muitos planos, mas não prevalece. Mas aqueles que buscam conhecer a perfeita e agradável da vontade do Senhor e não falam por si, estes são aqueles que perseveram com o Senhor, porque a palavra diz que nós não estamos aqui para agradar os meros mortais e tampouco falamos o que eles querem ouvir, mas sim o que precisam, e nem todos estariam aptos a ouvir estas verdades. A palavra diz, tu vive no meio de um povo amotinado. Continua a anunciar a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser, que não ouça. Porque a verdade confronta. A palavra diz uma porta excelente da graça que nos é aberta e se levanta muitos inimigos. Mas a palavra também nos garante que sejam todos confundidos e envergonhados aqueles que amotinam em vão contra o ungido de Deus. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e Ele já nos advertia: eis que vos envio como em meio a lobos, assim o Senhor nos ensina. Mas Ele também é aquele que nos ensina: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esta é a nossa fé, filhinhos: maior o que está em vós do que o que está no mundo, e sendo expulso. Dia após dia, aqueles que depositam a confiança no Senhor, seus planos não são frustrados, tudo se cumpre no devido tempo. Ele nos ensina da perseverança, da oração. Não se deis vencidos, se não desfalecerem, tudo no devido tempo se cumprirá. Por isso mesmo Ele nos concede sempre o bom ânimo, nos concede a longanimidade, nos concede a temperança, nos concede dia após dia aonde Ele nos ensina. É através da vossa perseverança que se alcança aquilo que do qual viveis por fé. A palavra diz: aqueles que vivem de fé não vivem por vista. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a comprovação através daquele do qual não se vê, do qual compreendemos que o universo, nós contemplamos aquilo que Ele criou através daquele que não vemos, mas cremos e o confessamos publicamente todos os dias. Aquele que com o corpo ressurreto após passar pela morte e cruz, nos justifica, nos capacita, aonde não seria possível fazer estas obras se não fosse pela condução, pela intimidade para com o Senhor.
aonde é Ele que opera, já não somos nós que vivemos, mas Ele vive em nós. E esta é a nossa fé, que através dele vencemos o mundo. Maior o que está em nós do que o que está no mundo e sendo expulso. Porque para o mundo ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. A palavra diz que os reis e governantes mancomunados que se rebelam, na verdade eles se ajuntam para pelejar em vão contra o ungido de Deus, porque o ungido de Deus os vence pelo sopro da sua boca. Nós o que devemos fazer é perseverar na vigilância, na oração, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. E a Ele seja toda a honra e toda a glória para hoje e todo sempre. Ele é o sim, Ele é o amém, dele é o poder, é o reino, as riquezas, a glória, para hoje e todo sempre. E bem-aventurados sois aqueles que permanecem fazendo a sua vontade, experimentando, conhecendo a sua perfeita e agradável vontade, daqueles que seguem dia após dia pela condução do seu Espírito, fiel e verdadeiro aquele que nos sustém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.